Nós estávamos na igreja, veio um missionário pregar e falou assim: Deus vai recolher uma flor desse jardim. Eu tinha acabado de fazer 13 anos. Acabado de fazer. Eu olhei para minha mãe já começou a chorar. Ela olhou para mim e falou assim: semana que vem a gente vai viajar, Sara. Onde a gente vai, mãe? A gente vai para Paranavaí. Eu vou me despedir de todo mundo, porque Deus vai me levar. Ai, mãe, começou. Mãe, só tem que me criar, tem que casar. Ela falou: não, filha, o Senhor vai me levar, porque a minha casa está pronta. Ela tinha convicção. Ela tinha uma convicção muito grande. E ela falou: o Senhor vai me levar, mas fica tranquilo, que o teu pai vai cuidar de você. Eu falava: meu padrasto? Ela falou: não, filha, o Pai Celestial vai cuidar de você. E a gente fica meio que sem entender. A minha irmã, revoltada da época que era, ela falou assim: lá vem a mãe com essa história de que vai morrer. E de fato, isso aconteceu. A gente foi para o Paranavaí, ela despediu de toda a parentela, ela pediu perdão para quem ela tinha que pedir perdão. Voltamos, teve uma homenagem no Dia das Mães, foi muito lindo e mal imaginava eu que seria a última homenagem que eu fazia para minha mãe. A única e última, porque eu nunca tive a oportunidade de fazer homenagem para ela em escola, em nada, porque ela nunca foi, né, nas escolas me ver. Então, ela vem, fica muito doente, logo depois do Dia das Mães, ela ficou muito doente. E ela ficou internada no Hospital Carmo, que hoje já não tem mais, que ele ficava ali no Carmo. E na noite que minha mãe ficou muito ruim, eu fui dormir com ela naquele hospital. E tinha uma Bíblia, Ivone, do ladinho da caminha dela. Ela falou para mim assim: Sara, pega a Bíblia. E ela ficou cega por causa da diabetes dela, que foi para 800. Ela perdeu a visão. Ela falou: pega essa Bíblia, filha, que está do lado da cama da mãe. Eu falei: pego, mãe. E quando eu peguei, ela falou para mim assim: abraça ela. E eu abracei. E ela falou assim: eu não tenho herança terrena para te dar, mas a herança que o Senhor me deu, eu passo para você. Filha, não se aparta desse livro por nada. E se você permanecer fiel, te encontrarei na glória. Fica firme, não abandone esse Jesus. Leia a palavra e viva a palavra, e eu te encontrarei na glória. Naquela noite ela faleceu, Ivone. Ela entrou em coma nos meus braços e o Senhor levou ela como o Senhor havia dito. E quando a minha mãe faleceu, eu tinha 13 anos de idade, foi um momento de muita dor e eu logo comecei a culpar a Deus de novo. Senhor, mais uma perca na minha vida. Não tive a oportunidade de viver com meu pai. Vivi com os meus irmãos, com meus tios, com meus avós. Nesse intervalo eu fui mexida, eu fui abusada, né, sexualmente por aquele vizinho. E depois um parente muito próximo também, né? Duas vezes, na verdade foram 3 vezes, né? Sendo mexida, tocada, porque é uma invasão. E quando você é mexida, você é tocada, você se sente culpada por aquele ato ter acontecido na sua vida. Mas até então tinha sido acontecido por esse vizinho, por alguém muito próximo. E quando a minha mãe falece, eu começo a culpar a Deus por todas as percas. E mais de uma vez, a mãe morre, e da noite para o dia, Ivone, eu perco tudo. Eu perco a casa pastoral, eu perco o ministério, eu perco tudo. E eu vou morar onde? Eu volto para Paranavaí morar com a minha irmã mais velha. E de repente eu perdi tudo. E morando com a minha irmã mais velha novamente, morando com a Marisa. E agora ela já era mãe de 3 meninos, cuidando dela e ela ajudando a cuidar de mim. E aquela situação, aquela dificuldade. E nesse intervalo eu sou mexida de novo. Meu Deus. Com 13 para 14 anos. Mexida de novo, tocada de novo. E daí logo veio aquela: se você falar, eu vou te matar. Né? Oprimida. E eu vivi aquela opressão do abuso, né? Porque agora não é só ser mexida, começa o abuso no sentimento e psicológico. Começa esse abuso agora eu vou me fechar e eu vou falar para Deus assim: Senhor, o Senhor não me ama. Porque se o Senhor me amasse, o Senhor não ia permitir essa situação. O Senhor não me ama. E eu não queria mais saber de igreja. E nesse intervalo a minha irmã me leva para uma congregação lá em Paranavaí. E eu sou abraçada naquela igreja. A pastora Vera vem, cuida de mim de uma forma extraordinária. Me coloca no centro da vontade de Deus. Quero louvar ao Senhor na época. Que ela enxerga esse ministério. E ali eu tive o porto seguro, a igreja. E nesse tempo meu cunhado não deixava eu ir para a igreja.
Então eu ia escondido, pulava a janela, porque tudo que eu queria era estar na igreja. Era a única forma de eu fugir daquela opressão que eu vivia. E com 15 anos de idade eu coloquei um ponto final. Com 15 anos de idade eu falei, quer saber? Eu vou voltar para a cidade grande. Eu não quero saber disso aqui, eu vou morar com a minha irmã lá em Curitiba. E eu peguei minha viola, porque eu toco violão. Peguei a minha viola, falei assim, quer saber? Vou sair da igreja, vou virar cantora sertaneja. Meu Jesus. Vou virar cantora sertaneja e vou ganhar o mundo, vou ficar famosa e vou mudar a minha vida. E eu vim embora para Curitiba com dores, rancores, falta de perdão, uma lacuna sangrando, e quando você tem um buraco dentro de você, nada preenche. Verdade. Quando você não perdoa, quando você é ferida, você nada preenche. Amigos não preenche, família não preenche, nada preenche, porque o que preenche é a presença de Deus na sua vida. É Ele que entra onde você não pode. Então ali eu tinha um vazio, havia uma chamada e eu brigando com a chamada, falava, não quero saber, quer saber? Agora eu vou me revoltar e eu vou se tornar a pior adolescente que a minha família vai ter. Já não tenho os pais mesmo, já fui mexida, ninguém acreditou, porque quando eu falei ninguém acreditou. Falei, então agora eu vou me revoltar. Você chegou a contar, então? Cheguei a expor isso na família e foi um momento muito difícil e ninguém acreditou. Ninguém acreditou, então foi muito difícil. Então eu volto bem para Curitiba com um violão nas costas, falei, quer saber? Vou para a cidade grande, vou ser cantora sertaneja e eu vou ser a vergonha da minha família. E eu vim para Curitiba com a cara e a coragem. Comecei a cantar em barzinhos aqui em Curitiba, tocando na noite, cantando. Aí armei uma dupla com a minha irmã que mora aqui em Curitiba. Falei, Marília, vamos montar uma dupla sertaneja. E a gente era conhecida como as Irmãs Gerês, aqui em Curitiba, cantando na noite. E começamos de um lado para o outro, cantando, cantando. E é tão interessante que quando você é marcada pelo Senhor, não adianta você fugir. Quando você é escolhida por Deus, não adianta você fugir. E eu fugindo da igreja, fugindo da presença de Deus, assim, que não tinha quem me pegava. E como eu comecei a cantar na noite, logo vem os vícios. Então eu comecei a beber, comecei a fumar, porque eu queria tampar aquele buraco que estava dentro de mim. Eu queria tampar aquele buraco. E eu lembro uma vez que eu estava numa noite, tocando violão, cantando, e veio um rapaz que eu não sei de onde ele apareceu. Ele olhou para mim e falou assim, o que você está fazendo aqui? Teu lugar não é aqui, moça. Deus tem uma obra na tua vida. E eu olhei para ele e falei assim, não me conhece? Aí ele olhou para mim e falou assim, você é crente. Eu falei, não sou crente, eu sou desviada. Porque eu tinha um orgulho de falar, né? Eu sou desviada. Eu não quero saber desse negócio de ser crente. Ele falou assim, olha, mas o teu lugar não é aqui. E eu não sei quem era aquele menino e eu nunca mais vi aquele rapaz. E aquilo ficou na minha cabeça. Teu lugar não é aqui. Teu lugar não é aqui. E foi indo. Com 15, 16 anos eu tive um relacionamento. Meu primeiro relacionamento foi muito difícil, muito conturbado. Um relacionamento de ciúmes. Eu quase perdi a vida na mão desse menino. Ele tentou me matar várias vezes. De ciúme, doentio mesmo. Eu sofri muito com ele, na mão dele. Eu falei, pronto, esse Deus não me ama mesmo. Não, Deus não me ama, não é possível. E uma das brigas que eu tive nesse relacionamento, eu me aprofundei na bebida. E eu tinha uma colega na época e eu falei assim, Estela, vamos fazer o seguinte, onde tem uma biqueira aqui no Boqueirão, eu vou me enfiar lá. Eu vou beber tudo que eu tiver que beber, eu vou fumar tudo que eu tiver que fumar e eu vou dar um fim na minha vida. Eu não sou feliz, eu não consegui realizar o meu sonho, que era ser cantora, tanto evangélica como nessa área, né, da sertaneja. Eu falei, quer saber? Eu vou dar um fim na minha vida porque Deus não me ama. Deus não me deu meu pai, Deus não me deu família, Deus me privou de ter família, Deus me privou de ter uma mesa assentada com os meus irmãos, com os meus pais. Deus não me guardou e eu comecei a falar. Se Deus me amasse, aquele homem não tinha entrado no meu quarto. Se Deus me amasse, aquele homem não tinha me tocado. Se Deus me amasse, minha mãe não tinha morrido. Não, Deus não me ama. E eu bebendo todas naquele dia e a Estela do meu lado falando assim, Sara, não faz isso.
Sara, eu amo você, você é minha melhor amiga. E eu falava assim, não, Estela, Deus não existe, Deus não me ama. E já era quase 11 horas da noite, eu estava, aqui na época falava muito Tubão, né? Tubão já pela metade. E nisso veio um pastor nessa rua lá no Boqueirão, rua escura, e eu ali chorando muito, e ele veio na rua e ele gritou o meu nome naquela rua e ele disse, Sara, Deus me trouxe aqui. Eu estava baixando as portas da igreja, quando o Senhor falou para mim assim, vai na rua tal e grita o nome dela e diga para ela que eu amo ela e que tudo que ela está passando é para um grande propósito, que eu estou formando ela para uma grande obra na vida dela. Sabe o que eu aprendo com isso, querido? Que Deus, ele não abre mão de você. Você pode estar no fundo do poço, você pode falar que Deus não te ama, mas o Senhor sempre vai enviar alguém aonde você está. É lindo porque sempre tem alguém que está com o ouvido apurado para ouvir a voz do Senhor, para dizer, larga tudo que você está fazendo e vai lá gritar para minha filha que eu amo ela. E quando ele veio marchando naquela rua, ele falou assim, Deus me trouxe aqui para dizer que ele te ama, e eu caí de joelho. E ele começou a falar todas as percas que eu estava vivendo na minha vida. E ele falou assim, moça, olha bem dentro dos meus olhos, e eu chorando. Ele disse para mim assim, um dia eu estarei sentado e você estará pregando a palavra do Senhor. Eu falei assim, moço, pregar não é para mim, eu não sei nem o Salmo 23. A única coisa que eu sei é o Salmo 23, porque tem um quadro pregado na parede da minha casa. E chorando muito, ele olhou para mim e falou assim, aonde você mora? Eu falei, eu moro por aqui. Ele falou assim, aonde você mora? Eu falei, eu moro num sobrado aqui pertinho, eu vou te levar para casa. E ele me pegou pela mão. Eu falo que Deus, ele tem os enviados dele. Ele me pegou pela mão, na minha e na mão da Estela. Ele falou assim, eu vou levar vocês duas para casa, porque esse horário não é hora de menina estar na rua. E ele me levou para casa, levou a Estela para casa e falou assim, amanhã eu estou aqui no teu portão e eu vou te levar para a igreja. E eu chorando entrei dentro de casa e no outro dia estava o pastor Adriano lá no meu portão batendo palma. Vim te buscar, Sara, e nem me arrumar, eu tinha me arrumado. Não vou na igreja. Assim, eu espero você se arrumar, mas hoje você vai para o culto. Ele tem, na verdade, uma igreja que fica ali no Boqueirão. E quando eu cheguei dentro daquela igreja, o pastor Carlos estava pregando. E ele, parece que Deus abriu o leque da minha vida. E ele saiu do púlpito, que ele é muito usado pelo Senhor, e ele foi até a minha pessoa. Ele falou assim, Deus fechou a tua sepultura hoje. E Deus tem guardado a tua história. Moça, você não entende o porquê que Deus permite você viver por isso, nessa situação. Mas você vai ver o que Deus vai fazer na sua história. E tu serás um referencial neste Brasil. E eu abaixei a cabeça, chorei, falei, eu, sem estudo, não tenho ninguém por mim. Porque naquela época eu era semi-analfabeta, porque minha mãe, por causa dessa situação dela, eu não conseguia estudar, então eu com 13 para 14 anos não tinha concluído nem a 4ª série. Então sem estudo, semi-analfabeta, pobre, porque quando a minha mãe faleceu a gente morava na favela, né? Minha mãe era uma benção. Nós morávamos numa periferia, aqui em Curitiba. Então quando o pastor Carlos falou aquilo que eu seria uma referência, eu falei, como que eu vou ser referência? Referência do quê? De bebida? De fracasso, não sou referência de nada. E eu lembro que ele falou para mim assim, para mostrar que é Deus na minha vida e na sua, nesta semana Deus vai mostrar que ele é Deus e que ele vai fechar tua sepultura e tu verás. Nesta semana, eu falei, saí de lá com o cabelo em pé. E quando eu fui para casa, naquela semana, Ivone, o rapaz bateu palma lá em casa, eu tinha 16 anos. 16 anos. Ele bateu palma num sobradinho que nós morávamos e ele me pediu um copo d'água. E eu toda inocente, entrei lá dentro para pegar um copo d'água na geladeira. Esse rapaz pulou um muro, entrou dentro de casa e colocou uma faca no meu pescoço. E ele falou assim, vou fazer tudo o que eu quero com você, depois eu vou te matar. E eu fiquei refém daquele bandido por 40 minutos, dentro de casa. E quando ele me prensou na parede, que ele colocou a faca no meu pescoço, porque foi tão incrível que ele não conseguia tocar em mim. Ele não conseguia me tocar, ele ficou 40 minutos comigo me segurando, ele andava de um lado para outro dentro daquela casa, mas ele não conseguia me tocar. E ele falava assim, eu vou matar você, mas ele não conseguia fazer nada. Então ele me prensou na parede, colocou a faca no meu pescoço
E eu lembrei do que o Senhor tinha usado o pastor Carlos. Nesta semana, eu vou mostrar que eu sou Deus na sua vida e te darei um grande livramento. E eu falava, Senhor, eu sei que eu estou toda errada, porque nessa hora a gente começa a orar, né? Senhor, me perdoa, eu estou distante da tua presença. Senhor, mas se o Senhor me livrar daqui, eu vou para a igreja amanhã, eu vou voltar a cantar, eu vou voltar para a tua presença. E aquele menino ali dentro, e aquela adrenalina. Até a hora que a minha vizinha, que nós morávamos em Sobrado, um do ladinho do outro, ela percebeu que estava acontecendo algo. Porque eu comecei a dar soco na parede. Ela falava, Sara, é sozinha? A Marília está trabalhando? Está acontecendo alguma coisa, eu vou chamar a polícia. Deus usou aquela vizinha, na época era a Sueli, falecida Sueli. Ela falou, vou chamar a polícia. E ela gritou no sobrado, tô chamando a polícia. E quando ela gritou, ele se assustou, ele falou assim, então sobe lá em cima agora, porque agora eu vou te matar. Sobe! Quando ele falou, sobe a escada, eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que o Senhor enviou um anjo naquele momento. Porque eu empurrei ele, quando eu empurrei, que ele veio para cima de mim, ele cai na escada. E a única coisa que a mão dele fez foi me dar uma facada, mas a facada era para ser aqui. E pegou no meu braço. E quando a faca entrou no meu braço, ele saiu correndo. Ele falava assim, eu não consigo te matar! E ele saiu. E quando ele saiu, eu caí de joelho, eu comecei a chorar, chorar, chorar. E a polícia chegou e eu andei de camburão para tudo qualquer lado, atrás daquele rapaz, a gente não achou ele. Eles me levaram na UPA do Boqueirão, levei ponto no braço, tudo, e eu tremendo. E eu falei, Deus falou que me daria um grande livramento. E deu. E deu. Aí a gente volta para a igreja, né? Mas aquela situação assim, eu não conseguia me firmar. Parecia algo assim que eu não conseguia firmar os meus pés. E o que aconteceu com a Sara? Voltou para a noite de novo. Meu Jesus. Voltei a cantar na noite de novo. E daí, daquela bagunça, tal, eu com a minha irmã de um lado, depois de todo o livramento que Deus me deu, eu voltei de novo.